Galera, boa noite. Vou começar mais uma aula de redação aí. Lembrando, quem ainda não me mandou nenhuma proposta de redação, né, tá atrasado aí com alguma proposta, não deixe de me enviar, tá bom? Tô terminando de corrigir, amanhã já disponibilizo o feedback para vocês de quem me mandou. E quem, né, tá um pouquinho atrasado aí para poder escrever, não deixe de fazer e me mande, que logo também já manda a correção. Como sempre falo em todas as aulas, a aula de redação é isso, a gente entende o conceito, né, analisa o que pode ser escrito, o feedback que eu dou para vocês, a reflexão que eu faço de acordo com o que vocês escrevem, tudo isso é muito importante para que quando a gente chegue lá na hora da redação da prova, a gente, né, consiga uma nota máxima aí. E a aula de redação é isso, né? Treino, escrita e então, não deixem de fazer, tá bom? Por mais que esteja atrasado, né? Tá disponível lá as propostas para vocês, mas tirem um tempinho, escreva e vamos fazendo dessa forma. O, Pode falar, Gabriel? o tema da redação é livre? Não, na verdade eu ponho sempre as propostas lá de redação. Sempre me baseio em temas, em possíveis temas, tá bom? Tá certo, valeu. Galera, lembrando a relação, né, aí a questão da estrutura, sabemos que a prova ela cobra a estrutura dissertativa, argumentativa, que é introdução, desenvolvimento e a conclusão. Sempre falo lá na introdução que a porta, né, aberta aí daquilo que você vai escrever. Primeiramente, você precisa entender, né, delimitar o tema, entender o que a proposta está pedindo, e aí, a partir disso, você começa a sua redação. Com a introdução, você vai fazer, né, contextualizar, você pode apresentar, você pode exemplificar os fatos aí para dar abertura no que você vai escrever. Lembre-se, a tese é de extrema importância, o seu posicionamento referente ao tema, então precisa ter a tese aí na introdução, como já sabemos. Desenvolvimento, sempre aconselho vocês a fazer o desenvolvimento com 2 parágrafos, né? O primeiro parágrafo você coloca o primeiro argumento, o primeiro problema aí, pode encontrar outro problema, colocar no segundo parágrafo, desenvolver. E aí eu vou colocar a minha argumentação e posso pegar a minha citação, algo para complementar, fundamentar o meu argumento, né? Quanto mais a gente colocar informações, quanto mais a gente estruturar o parágrafo aí, mais válido é para a gente conseguir, né, alcançar uma nota máxima aí. E por fim, a conclusão. A conclusão demanda muito da proposta, então precisa entender a proposta. Se pediu lá para você fazer lá na proposta, no enunciado, uma proposta em si de solução ou de intervenção, né? Você vai ter que colocar isso na sua conclusão. Ou se não apareceu nada, você retoma a tese, fundamenta ali, né? Faz um fechamento daquilo que tudo que você apresentou no seu desenvolvimento e lá também na introdução. E acho esse item que eu coloquei, acho importante para finalizar e finalizo, tá? Então, vocês precisam ler o enunciado, entender o que está pedindo para vocês poderem estruturar o seu texto aí. Já falei para vocês, né, dessa questão já de ir com o esqueleto pronto na cabeça, vou fazer dessa forma, posso, né, eu vou levar esses mecanismos, essas ferramentas, esses conectivos que eu posso usar na minha introdução, no meu desenvolvimento, na minha conclusão, e depois você organiza melhor lá com o tema que foi proposto. Já falei para vocês também, né, de como é importante a leitura, o conhecimento de mundo que vocês têm para vocês colocarem nas suas, ela aí na sua redação, para você ter argumento, para você ter informação, aumentar o vocabulário. Tudo isso é válido, né, dentro aí do seu texto. Então, não deixem de ler, não deixem de pesquisar. Simplicidade, né? Use palavras conhecidas, use palavras adequadas para ter um domínio aí do texto. Evite clichê, evite mudar de assunto, estruture melhor aí, né? A sua oração, o período que você está colocando as palavras, tudo isso conta, né? Mantenha uma linha. Se você está falando sobre os problemas de saneamento básico, por exemplo, então eu vou manter essa linha. Posso citar as doenças? Posso, porque vai estar relacionado. Posso estar falando aí
Nesse caso das doenças, posso puxar um eixo para falar sobre os problemas do SUS, da demanda? Pode. Tudo isso relacionando o problema do saneamento básico. Então, se tem uma linha de pensamento, se tem algo aí para vocês seguirem, né, que seja simples, que seja objetivo, coloquem, tá? Mas sempre conduza o leitor de maneira leve pela linha de argumentação, né? Deixa claro aquilo que você quer apresentar. Falando aí, né, dessa questão da clareza, o segredo está em não deixar nada subentendido. Você precisa colocar o seu posicionamento, né, vai colocar aí na sua tese, e os seus argumentos vão fundamentar a partir disso. Então, tente estruturar um bom argumento que condiz com o que você está defendendo lá na sua introdução, né? Lembre-se, você está comunicando a sua opinião, falando as suas ideias e narrando um fato aí, né? Construindo o seu parágrafo de desenvolvimento. É nessa parte que a banca, né, o examinador vai falar, ah, ele tem domínio do assunto, ele não tem domínio do assunto. Então, é muito importante colocar aí essa questão, né, de ser claro nos dados, nas informações. Quanto mais claro, melhor fica o seu texto, né? Às vezes a gente coloca muitas informações, a gente faz um texto desorganizado e não fica bacana. Então, mantenha sempre a clareza, tá? E evidencie todo o conteúdo aí da sua escrita. Pode falar. Quando o aluno não sabe algum dado de estatística, qual exemplo ele pode dar, então? Então, se o aluno não sabe algum dado estatístico, né, verdadeiro aí para você colocar, você pode colocar outra informação, você pode pegar o texto de apoio, às vezes eles dão, né, uma informação no texto de apoio que você pode retomar, mas se não tem nada, se não tem dado estatístico, se não tem nenhuma referência, só argumente, tá? Porque é pior você tentar colocar coisas que você não sabe, aí você vai acabar se perdendo, entendeu? Então aí você manda ver aí na argumentação, em algo bom para argumentar e não fundamenta, né? Porque você não tem nada para colocar a respeito disso, entendeu? Então, tenta ganhar aí com a sua argumentação, entendeu? Mas só no argumento a banca não tu vai tirar os pontos, não? Não, vai tirar a pontuação. Por isso que eu falo para vocês, né? O preparo, a leitura, o conhecimento, sempre é importante ter essa bagagem já, né? Por mais que você não lembre, mas você pode estar fazendo uma citação indireta, pode. Vou falar isso hoje na nossa aula, eu trouxe alguns recursos que a gente pode utilizar na nossa redação, mas sempre ir com algo na cabeça, com um pensamento, algo relacionado, por exemplo, saúde, algo relacionado a problemas sociais, sempre ter uma, né, famosa carta na manga a respeito de diversos temas para que você consiga colocar aí, né? Porque o que acontece? O texto é um dissertativo argumentativo, vai contar o que? A sua argumentação. E quando você fundamenta essa argumentação, né, em um fato, em um dado, mostra o seu domínio do conteúdo. Ah, não sei nada, professor, né? Não inventa, porque acho que fica pior, né? Você colocar um dado falso lá, às vezes nem é aquilo. Então, você tenta ganhar aí na argumentação, vai perder um ponto, claro que vai, mas pelo menos você, né, não inventou, não, às vezes tá tudo tão bem escrito, né? Tá tão claro o seu argumento, o seu posicionamento, que você consegue uma boa pontuação aí. Beleza? Beleza. Nessa questão também, né, precisa ser objetivo. Tem que expressar o máximo de conteúdo com o menor número de palavras, seja, né, do mesmo jeito que você está sendo claro, seja objetivo nas suas ideias, desde o seu posicionamento, desde os argumentos que você vai colocar, não repite ideias, concentre no que é realmente necessário. Às vezes, né, a gente pensa em algo e aí quando está escrevendo está fugindo completamente do tema proposto, né? E a fuga do tema também é algo que pode descontar muito ponto, às vezes pode até desconsiderar a sua redação aí, né? Porque a gente se empolga, tô falando da tecnologia, aí eu vou entrar com o problema do capitalismo, da globalização e muda totalmente o foco do que está pedindo. Então, precisa entender aí a proposta, precisa, né? Na aula passada a gente viu os tipos de proposta, se pode ser explícito, se pode ser implícito, né? Tem algumas frases temáticas que os temas estão aí na frase. Então, dentro desse contexto, precisa primeiramente entender o que eles querem que vocês escrevam, né? Isso é essencial para fazer uma boa redação.
né? Você ter esse entendimento e aí você vai fazer uma redação clara, uma redação objetiva, tá? Não esqueça que o texto deve ter unidade, por mais longo que seja, né? Traçar uma linha coerente, já falamos dessa questão da coerência no seu texto. Não pode perder de vista a trajetória. Ah, se eu estou argumentando sobre isso, é isso que eu vou finalizar, né? Organize as suas ideias, elimine o desnecessário, né, para não se perder. Às vezes você quer colocar muitas ideias no seu parágrafo e não fecha nenhum. Aí quando vai ler, fala, poxa, não tem, né, uma lógica, pode até ter algo relacionado a essas ideias, mas nenhum parágrafo aí, né, nenhuma linha fecha com aquilo que você está argumentando. Então, organize melhor. Faça um parágrafo, né, como eu já falei para vocês. Podem pegar dois argumentos. No primeiro parágrafo você vai falar sobre esse argumento e no segundo você vai falar sobre esse argumento e fechou. Vou concluir ou fazendo uma proposta de intervenção ou posso retomar. Eu acho que o argumento 1 que eu falei sobre os desafios da leitura, por exemplo. Eu coloquei lá como a falta, né, de acesso a livros, a conhecimento, tá. Então essa é a meu primeiro argumento. O segundo eu vou falar da taxa da baixa leitura, né, de conhecimento em si, como isso influencia, né, na procura de um emprego. Então, já estou falando outro argumento aí. E como que eu vou fazer essa conclusão? Eu acho que essa questão, né, da falta de leitura, da falta do conhecimento, faz com que as pessoas, né, deixem de ter algumas oportunidades. Muitas das vezes não é a pessoa, né, mas é o acesso, blá, blá, blá. Então, acho que isso é importante, então eu vou retomar ali na minha conclusão. Mas não, preciso fazer uma proposta de intervenção. Como que eu posso solucionar esse problema da falta de leitura? Posso falar sobre debates, bibliotecas, roda de conversa, né? Diversos assuntos relacionados a isso que possa modificar esse problema de leitura, entendeu? Então, tudo muito bem estruturado, tudo muito bem coeso, referente ao tema, né? Temos aí bons parágrafos estruturados para ter uma boa nota. Então, sempre seja claro, objetivo, elimine coisas desnecessárias, organize as suas ideias, né? Vai aí com o pensamento, posso fazer dessa forma, posso fazer de outra, né? Nunca deixa para a última hora essa questão do conhecimento, né? Hoje eu vou pegar, vou ver sobre isso. Não, já vai construindo, vai lendo jornal, vai lendo revista, vai vendo uma notícia. Sempre falo isso para vocês. Esse conhecimento de mundo que vocês vão, né, tendo aí muda e ajuda muito na argumentação, tá? E é isso que vai ser cobrado, né? A parte do desenvolvimento é uma das partes essenciais que eles vão falar, poxa, o candidato tem domínio do assunto, né? Sem lembrar nos outros critérios também que a gente já viu em aula, mas em questão de estrutura, de organização, o desenvolvimento, né, a parte argumentativa que faz um texto aí, né, dissertativo argumentativo, como o próprio nome diz. Leia e releia, né? Planeje, escreva, releia o seu texto, com certeza tem uma folha de rascunho, nunca vá para a folha oficial, estruture primeiro, acho bacana fazer dessa forma, acho que não. Depois leia, será que é isso mesmo, né? Organize também o tempo de vocês referente a isso. Quando eu falo do treino, né, quanto mais a gente escrever, quanto mais a gente lê, mais vocabulário a gente tem. Então, quando a gente for chegar lá para fazer a prova, já sei como que eu faço uma introdução, já sei como que eu vou desenvolver, já sei como que eu posso concluir. E aí a gente vai construindo isso com as propostas que eu vou postando para vocês, com os comentários que a gente vai tirando em aula. Tudo isso vai formando, né? Disponibilizei também para vocês aquela folha guiada com tanto de linhas de cada, né, de introdução, de desenvolvimento, de conclusão. Todos esses macetes é super importante para quando a gente chegar, já ter um esqueleto, né, do nosso texto e só passar para o papel. Posso colocar a respeito disso, li sobre isso, né? Com calma, verifique se os períodos não ficaram longos, né? Algo muito obscuro. Veja se você não repetiu palavras, ideias. Às vezes você está colocando lá no parágrafo uma ideia, aí você vai colocar no outro, você sem querer repete completamente a mesma ideia. Então tomem cuidado com isso. À medida que você relê o texto, essas falhas aparecem, inclusive erros de ortografia e acentuação, que também são cobrados. Já falei também para vocês da questão da estrutura, né? A ESA cobra muito essa questão da estética do texto, da sua letra, da organização do seu parágrafo, do título,
Então, tudo muito organizado, tudo muito aí, né, coeso, tudo muito coerente para você ter uma boa pontuação na sua redação. E refaça se for preciso. Nossa, às vezes você está lendo lá, né? O seu desenvolvimento não tem nada a ver. Você fugiu completamente. Se tem tempo, refaça, organize melhor aquele parágrafo, tá? Sempre tudo muito alinhado, seguir uma linha de pensamento. Ah, se eu estou defendendo isso, né? Se eu estou defendendo lá, por exemplo, o uso do celular na sala de aula, por exemplo. Ah, estou defendendo isso. Aí você vai falar lá no seu argumento contra. Tá? Não tem muita, né, coerência aí do que você está defendendo. Então, procure argumentar, se você é a favor, né, a favor. Se você é contra, contra. Se você, né, mediano, mas tente colocar aí argumentos que deixa sólido, aí, que mostre qual que é o seu posicionamento referente àquele tema, né? Que dá esse embasamento aí desde a sua tese apresentada na introdução com o seu desenvolvimento. Isso é muito importante aí na prova de redação. Trouxe algo aí para vocês, né? Eu intitulei em 10 mandamentos de uma boa redação. Pense no que você quer dizer e diga de forma mais simples. Procure ser direto, conciso na construção das sentenças. 2. Use a voz ativa e passiva. Evite termos estrangeiros e jargões, né? Procura aí usar palavras que têm um bom entendimento, que são bem estruturadas, harmoniosas aí dentro do período de vocês. Evite o uso excessivo de advérbios, tome cuidado com a gramática, né? Vê se o verbo concorda, toda essa parte gramatical, tá bom? Tente fazer com que os diálogos escritos, né? Aí em caso de narração, mais pareça uma conversa, mas lá no caso dissertativo argumentativo, tenta colocar o problema, tenta solucionar, tente organizar dessa forma. Evite o uso excessivo de que, né? Evita também adjetivos que não informam também são indispensáveis, né? Por exemplo, luxuosa mansão. Toda mansão é luxuosa. Então, algumas frases clichês aí que já dão qualidade, né? Tem essa questão da redundância também de algumas palavras. Então, tomem cuidado em relação a isso também. Clichês, lugares comuns, né? Frases feitas. O verbo fazer no sentido de tempo não é usado no plural, né? Como aí, ó, fazem alguns anos que não viajo. O certo é faz, né? Porque não é conjugado aí. Cuidado com redundâncias. Há 5 anos atrás, né? Então, tudo isso é muito importante na nossa redação. São alguns detalhes que não podem deixar passar, tá? Leitura intensiva facilita o uso da vírgula corretamente. Leia muito, leia sempre. Sempre falo isso para vocês, né? Da leitura, como a leitura forma não somente a questão da gente ter um bom vocabulário, tá? Aí eu vou falar também das citações para vocês hoje, como que eu faço uma citação direta, como que eu faço uma citação indireta, que também pode complementar a minha redação, tá? Os cinco pecados, né? Então, o que eu não posso fazer? Falta de ordenação é um erro comum, então organize melhor aí as ideias de vocês, né? Tudo muito bem organizado, tudo muito bem compreensível, né? Para ter esse entendimento bom aí, coesão e coerência. O texto precisa ser coeso, o texto precisa ser coerente, inadequação, né? Nessa questão de inadequado, é a ortografia, é a gramática, é como que você está colocando as palavras. Às vezes você quer incrementar muito, né? Colocar algo aí, e aí não tem sentido nenhum para o seu texto, né? Vou colocar essa palavra difícil aí para ficar um texto. Não, gente. Então, como eu já falei para vocês, o mais simples, né? Fica mais objetivo, fica mais claro aí. Estrutura dos parágrafos também é essencial, né? No desenvolvimento, divide o desenvolvimento em 2 parágrafos, nunca faça um grandão, né? Porque esteticamente, quando você pega o texto, não fica bacana. Então, estruture melhor. Posso fazer 5 linhas aqui na introdução, posso estar fazendo 8, 16, aí já vai dar 21, então já tenho 21, que eu preciso fazer 30, então eu posso colocar mais 7 aí na minha conclusão. Então,
Organize melhor as linhas dos seus parágrafos aí, tá? Estrutura das frases, erros de concordância nos tempos verbais, fragmentação de frase, separando sujeito de predicado, tudo isso, né, lá da parte sintática que a gente vê em português, pontuação, entra diretamente na nossa escrita. Então, tomem muito cuidado aí na escrita de vocês. Sempre venho falando para quem já vem me mandando proposta de redação, como que está evoluindo, né? Quanto mais a gente escreve, tem aluno que toda semana me manda, e isso é importante. Então, não deixem de fazer as propostas de redações, né? Às vezes você não sabe sobre o tema, mas aí você vai pesquisar, você lê o texto de apoio e acaba dando certo, acaba conhecendo aquilo, vai que é um tema parecido. Então, não deixem de fazer, não deixem de praticar aí a escrita, porque é essencial para uma boa redação, é a escrita, tá? De forma geral, já falei para vocês, né, como que é estruturada a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A conclusão, sempre tem essa dúvida, né? A conclusão demanda muito do que está pedindo na proposta. Se está colocando lá, faça uma intervenção, propõe uma solução, aí você põe. Ah, não está pedindo nada? Retoma a ideia principal, retoma um fechamento aí para o seu texto na conclusão, tá? Então, demanda muito aí do que está escrito lá no enunciado. Por isso que precisa ler, precisa entender e delimitar o tema. Ah, tá falando sobre isso? Então é isso que eu vou escrever, é isso que eu vou apresentar, beleza? E aí vou entrar nessa parte de alguns recursos que a gente pode utilizar na nossa redação, tá? Citação. A citação, né, é uma estratégia aí muito boa para a gente utilizar na argumentação e pode fundamentar a sua tese. Por isso, aprimorar-se corretamente nos dizeres de alguém pode enriquecer bastante a sua produção. Então, né, todo livro que eu leio, toda fala que eu vejo de alguém que, né, que é relevante para a minha redação, eu posso estar guardando para colocar, né? Posso estar fazendo essa referência. É uma forma de denotar conhecimento e capacidade de relacionar as ideias, né? Às vezes eu estou falando lá, estou defendendo sobre essa questão que eu falei para vocês da leitura. Ah, eu sei que, por exemplo, Paulo Freire falou algo relacionado à leitura. Então, vai ter uma coisa rica, né? Vai falar, nossa, olha, relacionou isso, né, com uma pessoa importante, que então tem conhecimento. Então, a citação também é uma estratégia excelente aí para você utilizar na sua argumentação. Citação direta. Inserir as palavras do autor de forma literal. Aí não muda nada. O autor falou daquele jeito, você vai colocar daquele jeito. Não adianta modificar, você pode modificar, né? Mas aí entra na indireta. Se você está fazendo uma citação direta, é exatamente do jeito que o autor falou, né? E aí você vai registrá-las da mesma forma como elas foram ditas ou escritas. Aqui temos um exemplo. Ó. Em 1928, ao inaugurar a primeira rodovia asfaltada do Brasil, Washington Luiz, então presidente do estado, iniciou a concretização do lema da sua gestão. 2 pontos. Olha o que ele falou, aspas, governar é abrir estradas. Então, ele falou exatamente isso, fiz uma citação direta, de acordo com o que foi dito com ele. Né? O que foi dito por ele, perdão. Coloco aí, então é uma citação direta. Nossa, professor, eu sei a ideia que a pessoa falou, mas eu não sei como que ela, né, exatamente como ela falou. Então, eu vou utilizar do quê? Da indireta, né? Aí você vai utilizar, né, por meio da paráfrase, que é essa mudança, né? Tem a ideia do que aquela pessoa falou, mas você vai estar colocando com as suas palavras. Aqui, o filósofo iluminista Montesquieu, em Espírito das Leis, estabeleceu a divisão de poderes, ratificando ser necessário para diminuir a concentração do poder e do abuso desse por parte do governante. Então, não tem exatamente aqui do jeito que ele falou. Como que a gente utiliza? Por paráfrase, né? Um tipo de texto elaborado com base em outro. Ah, a pessoa falou aquilo, mas eu não lembro. Então, eu vou colocar com as minhas palavras. É como se fosse um resumo daquilo que foi dito. Então, eu posso utilizar como paráfrase lá na citação indireta. E se eu lembro exatamente, né, tem algumas frases clássicas que a gente pode utilizar como citação direta. Então, em parênteses, exatamente como o autor ou, né, o escritor, o autor aí da frase colocou, vou colocar como citação direta, tá bom? Então, temos esse recurso também.
Outro recurso muito importante também que a gente pode colocar lá na nossa introdução é a alusão histórica, né? São alguns conhecimentos que a gente vai adquirindo de certos acontecimentos, né, históricos, que teve mudanças, que teve, né, progresso, que ficaram marcados, que a gente pode estar relacionando a outros temas. Por exemplo, como a Grécia Antiga, né? Lá nesse período a gente pode falar sobre política, literatura, cultura, arte. Então a gente pode relacionar muito bem essa questão da Grécia Antiga dentro desses tópicos. Então aí a gente vai estar usando do quê? A alusão histórica. Lá na Revolução Industrial, nós podemos citar, né, os problemas do êxodo rural, do consumismo, da poluição, relacionar tudo isso com o meio ambiente. Então, são alguns acontecimentos, né, que a gente tem informações que a gente pode conhecer que podemos referir, né, fazer, estou falando lá do problema do êxodo rural, então vou falar da Revolução Industrial, como que aconteceu, como que sofreu nessa questão. Então, podemos utilizar também. Segunda Guerra Mundial, né, o Tratado de Paz, respeito ao diferente, conflitos internacionais, tudo isso posso estar relacionando, né, e citando aí a Guerra Mundial. E aí, Professor, oi, pode falar, Pedro. agora que você está falando desses assuntos aí, que eu parei para pensar, tipo, são assuntos que são bem comuns, tipo, que basicamente a galera que estuda o médio tem conhecimento, né? E Exato. isso é um assunto que realmente dá para fazer bastante comparações com os assuntos atuais, como você está falando aí. Exatamente. Então, a E, gente tipo, eu não passou pela minha cabeça em usar esses assuntos aí, ó. Então, é bem bacana. Por isso que tem essa aqui, por isso que eu falei, eu vou levar para eles, porque é um recurso que a gente pode utilizar. Às vezes você não tem, por exemplo, uma citação, você não tem um dado, você não tem nada para colocar. Então, o que eu vou fazer? Vou relacionar com um problema histórico que aconteceu, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Aí você vai poder relacionar aí respeito, por exemplo, respeito ao diferente, como que isso mudou, entendeu? Então, são mecanismos que a gente chama para melhorar a redação, né? Para ter informação, para deixar uma redação aí rica de detalhes, rica de ideias, de fatos, e tudo isso mostra o seu domínio do seu conhecimento, né? Trouxe aí também, por exemplo, lá na era Vargas, né? Tivemos várias fortes, né, problemas aí de censura dentro dos meios sociais, né, dentro da imprensa. E será que isso não é o mundo, não é o que a gente está vivendo hoje em relação à censura, né? Então, como que a gente pode relacionar essa questão da era Vargas na nossa redação, né? Podemos utilizar, se for um tema, né, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Podemos falar, né, de sérios problemas de opiniões expressas, do meu posicionamento, da diversidade em si, de respeito, tudo isso relacionado com essa forte censura que teve lá na era Vargas, lá em 1937 a 1945. Então a gente pode relacionar, são fatos antigos, só que a gente vive isso ainda hoje, né? Não tão forte, mas eu acredito que muitas das vezes, né, a maior parte é o que acontece. Outro exemplo também, durante lá, né, o Brasil colonial, na parte da escravidão, né, como que foi feito nessa parte da exploração das riquezas, tudo isso a gente pode relacionar com o quê? Quando a gente quer falar sobre liberdade, preconceito racial, o lance de cotas, né? Essa dívida histórica que a gente tem desde lá do passado até o dia de hoje. Podemos falar também de racismo estrutural, desigualdade, tudo isso relacionando, né, o que aconteceu lá no Brasil colonial, né? Porque essa questão, né, buscou na exploração da força de trabalho dos negros uma rentável alternativa, né, que é a escravidão. E como que a gente pode trazer para o mundo de hoje? Será que isso ainda acontece? Será que as oportunidades ainda são as mesmas? Será que o preconceito não existe? Né, o tal do mimimi? Então, olha quanto, né, informação que a gente tem historicamente a gente pode colocar na nossa redação. E como você falou, Pedro, né, quem está no ensino médio, quem está aí, são temas que a gente conhece, que a gente estuda, que podemos relacionar de uma forma muito bacana na nossa redação, seja lá
né, contextualizando na introdução, trazendo um fato, argumentando em cima disso, fazendo uma referência, né? Então, diversas formas aí de colocar esses dados históricos dentro da minha redação, tá? Professor, Pode falar, Gabriel. teve uma redação que o rapaz colocou uma série, também pode, né? Série, filmes. Pode sim. Se contradiz, né? Se tem aí a respeito com o que o tema está pedindo, né? Se tem algo relacionado, pode colocar sim. Séries, pode colocar música, filme. Tudo isso é muito válido para você, né, relacionar esse conhecimento de mundo, né? Você ir além daquilo que está escrito. Porque uma dica também que eu sempre falo nas aulas é que não copiar os dados lá do texto de apoio. Na prova da ESA é sempre, né, um parágrafo, é bem uma frase, é muito pouco a informação que tem sobre o tema, né? O que vale mais é o que você conhece do mundo. Por isso que eu já venho falando para vocês, né, da questão da leitura, da questão dessa carta na manga para vocês argumentarem. Então, às vezes, igual lá no Enem, né? O Enem traz vários textos de apoio e aí com isso muitas pessoas pegam e repetem, copiam, então isso não é bacana, né? Isso não mostra o domínio que você tem do conhecimento. Então, é sempre bom, né? Ter uma referência, ter um conhecimento sobre aquele tema para você colocar na redação, tá? Trouxe também algumas sugestões de temas, né, que vem acontecendo aí, que é muito discutido. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mobilidade urbana, né? Esses grandes problemas das cidades aí, de ruas pequenas, o aumento aí de carros, de motos, de pedestres, de ciclistas, os acidentes. Então, é um tema também que a gente pode pegar aí como base, às vezes, para ter um conhecimento, para falar o que é mobilidade urbana, como que acontece, tá bom? Escassez de água no Brasil. Também acredito que, né, é bom a gente ter um conhecimento sobre isso, sobre os problemas, né, sobre seca, como que tudo isso funciona. Questões do indígena brasileiro, né? Desde essa questão da demarcação de terra, né, de povoamento, de preconceito, diversas coisas relacionadas aos índios, né? Então, também acho que são temas que a gente precisa ter um conhecimento, precisa ler, precisa buscar, que vai que é, ou também não é, né? São algumas sugestões para que a gente possa refletir. Fake news, né? Tem até aí uma charge, ontem foi 1º de abril, mas o papai nem percebeu porque ele se informa apenas pelas redes sociais. Ou seja, a vida dele é um eterno 1º de abril, né? Então é algo também muito recorrente, né? Desde lá do momento das eleições até hoje, né? Muitas coisas relacionadas às fake news, então também são temas que a gente precisa ter um conhecimento, porque se precisar relacionar, se precisar apresentar algo, a gente sabe, né? E aí, vocês têm algumas sugestões? Sempre pergunto para vocês se tem algo em mente, tem alguma coisa aí? Gabriel, Luan, Pedro e Diego. No momento não, mas eu posso mandar no Claro, WhatsApp depois. claro, pode ficar. Tudo isso é para a gente refletir, né? Porque às vezes, vocês têm uma ideia, outra, pode ser isso, às vezes não é, né? Às vezes, pode. Entendeu? É muito amplo esse campo, mas são algumas informações que a gente pode, né, já construindo. Galera, é o seguinte, eu quero propor uma atividade para vocês, tá? Antes disso, eu quero falar da proposta de redação dessa semana. Vou disponibilizar também lá na plataforma essa proposta e mando lá no grupo para vocês também, tá? Tem o texto 1 aqui, aí vocês vão ler o texto 1, e depois tem o texto 2, tá? E aí, o que está falando esses textos? Está falando do direito à moradia e à luta por habitação. Então, a nossa proposta número 7 vai ser o direito à moradia e à luta por habitação. A partir dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija, né, um texto dissertativo argumentativo em norma sobre o tema, o direito à moradia e à luta por habitação.
apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, a gente vai ter que falar essa questão do direito à moradia e a luta por habitação. Aqui, a partir da inclusão da moradia no rol dos direitos sociais, expressamente anunciados no artigo 6 da Constituição Federal, tá falando um pouquinho sobre o direito que todo brasileiro tem à moradia, como que acontece, como que funciona. E aí temos uma charge. Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? Claro, todo brasileiro tem direito à moradia. E eles estão aqui debaixo de uma ponte. Então, são duas informações que vocês vão ter que relacionar essa questão do direito à moradia e à luta por habitação, né? Então, essa é a nossa proposta de redação da semana que vem. Vocês têm, durante essa semana até quinta-feira para me entregar, aí na outra quinta, uma semana para eu corrigir e mandar um feedback para vocês, fazerem comentários, quem quiser aqui na aula, para a gente tirar as dúvidas. E funciona dessa forma. Mas se tiver outra proposta que vocês não fizeram, querem fazer e me mandar, também fiquem à vontade, tá bom? E aí eu queria propor uma atividade para a gente fazer agora, antes da gente finalizar a nossa aula. Trouxe aqui para vocês 2 textos. O texto 1, a síndrome de Burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio psíquico. Então, aqui tem um textinho, tá? Vocês vão ler. E aqui tem um outro texto, um pouquinho mais visual, falando da síndrome do esgotamento. Então, eu quero que vocês produzam, Temos aí 11 minutos para finalizar a nossa aula, então eu quero que, quem tiver a possibilidade aí de pegar uma folha, de começar a escrever, eu queria que vocês fizessem isso e, acabando a aula, vocês me mandem lá no WhatsApp o que foi produzido para vocês, tá? E aí a gente vai continuando em todas as aulas até a gente fechar a nossa redação. Pode começar, fazendo uma introdução, estrutura aí do jeito que vocês preferirem, mas se vocês puderem, ou também comece a escrever no celular, não sei, um jeito aí para vocês escreverem agora, tá? Quero que vocês escrevam agora algo sobre isso aqui, ó. Com base nos textos acima e no seu conhecimento de mundo, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema: o trabalho na sociedade contemporânea e saúde mental. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, vocês vão ter que escrever para mim, essa questão do trabalho contemporâneo e como que isso afeta, como que isso influencia aí a saúde mental, Temos essa questão também da síndrome do esgotamento. Trouxe alguns dados aqui para vocês, tá? Para vocês terem conhecimento sobre qual é esse assunto. E mão na massa aí, tá bom? Quem conseguir começar a escrever ou quem quiser discutir também, mas não deixem de fazer. Peguem uma folha aí, façam, comecem, e aí a hora que finalizar a aula aqui, vocês me mandam lá no WhatsApp, e aí eu vou pegar, vou ler, e a gente vai discutindo durante as nossas aulas, tá? Porque agora a gente precisa começar a praticar. E se a gente tem um tempinho aí, podem começar a fazer. Se tiver alguma dúvida, só perguntar, tá bom? Todo mundo de acordo? Todo mundo tranquilo aí para fazer? Tranquilo. Diego, Pedro e Luan, tudo bem? Sim, professor, tudo tranquilo. Já estou pensando aqui. Joia, então. Então,
Qualquer dúvida, só perguntar. Professor, Pode falar. uma dúvida, tipo, eu ia começar aqui sendo bem direto, colocando, é evidente que o trabalho causa muitas doenças e tal, só que, tipo, esse não é não é uma boa forma de dar um início, né? Não, você pode. Não é que não é bom, mas, por exemplo, por que você não pode colocar da forma, assim, por exemplo, assim? Relacionar, por exemplo, o trabalho excessivo recorre a várias doenças e ocasiona problemas no ser humano, por exemplo. É o jeito de como você vai colocar, entendeu? De como que você vai organizar essa ideia. A gente sabe que o trabalho excessivo traz essas doenças, mas tente usar palavras que melhore essa introdução, entendeu? Aí você pode colocar exatamente isso. Aí você já pode entrar com uma contextualização, né? É bacana o jeito que você colocou, mas aí, se você tipo, não conseguir organizar melhor as ideias aí, de como que você estrutura essas frases, aí você já pode começar aqui, por exemplo, tirando um pedacinho do fragmento aqui do texto de apoio. Aí você pode relacionar, por exemplo, a síndrome aqui, né, do esgotamento profissional, é um distúrbio psíquico, né? Então aí você pode começar dessa forma, mas depois já contextualiza para complementar da onde que vem essas doenças do trabalho excessivo, entendeu? Sim, sim. É bacana. A gente sabe o que está pedindo, trabalho na sociedade contemporânea e saúde mental. E você já está relacionando isso aí na sua introdução. Está relacionando, né, a carga excessiva que muitos trabalhos têm com essa questão da saúde emocional. Não está errado o jeito que você está colocando. É só uma questão de organizar melhor a ideia e as palavras para colocar, entendeu? Você está falando doenças, você pode colocar problemas, entendeu? Tipo, só dessa forma que eu aconselho a você. Porque aí, quando pegar para ler a sua introdução, a gente já sabe que está falando sobre esses problemas aí, só que você está relacionando as doenças. Então, se você está colocando isso lá no seu desenvolvimento, você pode citar uma doença. O quê? O que pode estar relacionado a essas doenças, né? Pode estar relacionado à depressão, né? À ansiedade. Então, diversos fatos, se você está colocando na sua introdução, você retoma, né, nesse mesmo nome, doenças, no seu desenvolvimento. Ok? Sim, sim, tranquilo. Valeu. Então, beleza. Alguém começou já? Alguém tem alguma coisa aí para escrever, que queira ler, que queira dividir? Eu já fiz um pouquinho aqui. Quer ler, Gabriel? Pode ler. Pode ser. Eu fiz assim: o brasileiro, quando acorda em plena segunda-feira, já se depara com o início do seu círculo de trabalho, onde o mesmo se vê frustrado e estressado, no aguardo pelo final de semana.
Bacana, bacana. Você já está relacionando, ó, já está indo numa vertente, né, de estar começando a semana de um ritmo mais, né, cansativo, do ser humano acordar e já ver como a semana vai ser difícil. Então, você está contextualizando aí de uma forma, né, que todo mundo vê uma segunda-feira brava, que todo mundo, né, começa a segunda-feira já pensando no final de semana para descansar. Bem bacana essas ideias aí que você, né, apresentou. E aí a sua tese, o que você vai defender? Qual que é o seu posicionamento referente ao tema? Se o tema é o trabalho na sociedade contemporânea e a saúde mental. Então, tenta pensar, o que você acha? Qual que é o seu posicionamento? E aí você já pode colocar embaixo disso, né? Que você já está contextualizando nesse sentido da rotina, né? Dessa grande rotina que o ser humano tem de trabalho. E aí, beleza, já contextualizou. Então, já apresenta aí o seu posicionamento embaixo, o que você, né, acha, qual que é a sua opinião, e show, fechou o parágrafo aí de introdução, que já ficou claro, e o que você está apresentando aí. Mais alguém? Professor, Pode falar, Pedro. tem como eu mandar amanhã? Claro. Porque, tipo, eu começo a estudar de manhã, aí tipo, não paro. Aí o assunto de matemática hoje foi torando. Eu tô com a cabeça fritando aqui, professor. Não tem problema. Eu só trouxe isso para ficar um pouquinho mais didático, para a gente ter já um pensamento, começar a refletir, tá bom? Pode ficar tranquilo. Tá bom? Beleza. Quando chega essa hora aqui, eu tô com a Imagina, cabeça fritando. Aí não tá saindo nada, professor. Desculpa aí. imagina, beleza. Galera, então eu vou encerrar aqui, tá? Pensem, reflitem, né? Se vocês quiserem, me mandar lá no WhatsApp depois, amanhã, no final de semana, professor, posso colocar isso, posso colocar aquilo, o que que você acha? Eu estou sempre à disposição, tá bom? Só não deixem de produzir, treinem essa escrita, tá? Treinem a leitura, pega um jornal, vá atrás de informação, porque isso é essencial para a redação, tá? Às vezes é chato, é maçante, mas a gente só aprende fazendo. Não adianta nada eu vir falar, e aí vocês não praticaram, vocês né, não ter essa questão da escrita, porque lá na hora vocês podem lembrar de todos os conceitos, mas aí você vai escrever cru, né, sem ter treinado. Então, só não deixem de fazer e estou sempre à disposição para vocês, tá bom? Boa noite. Ficou alguma dúvida? Não, professor, boa noite. Tranquilo? Então, bom descanso para vocês e a gente vai se falando aí, tá bom? Tranquilo. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Olá, professor, boa noite. Tchau, Diego. Falou. Tchau, Gabriel. Até mais.